Olá, oitavo ano, tudo bem? Essa semana eu vou explicar então para vocês as atividades da semana 3 do volume 5. Nessa semana, gente, 3 desse volume 5, a gente vai ver unidade de medida de capacidade e as unidades de medida de volume. Eu mandei para vocês tanto o arquivo com a matéria escrita, tanto alguns vídeos de apoio, né, para vocês saberem como que faz a transformação, tudo certinho. Então, para o vídeo não delongar muito, eu apenas vou explicar as questões para vocês. Em alguns países anglo-saxões, a unidade de volume utilizada para indicar o conteúdo de alguns recipientes é a onça fluida britânica. O volume dela corresponde a 28,4130625 ml. A título de simplificação, considere como 28 ml. Nessas condições, qual o volume de um recipiente com capacidade de 400 onças fluidas britânicas em centímetros cúbicos? É importante que vocês façam essa atividade por parte. A gente tem que fazer vários cálculos, várias transformações. Então, não queiram chegar no resultado final pulando a etapa de transformação. Então, a primeira coisa, ó, aqui ele está pedindo a resposta em centímetro cúbico. Então, a primeira coisa que eu acredito, né, que seja o principal aí a fazer é transformar esse ml aqui em centímetro cúbico. Como que a gente faz para transformar em centímetro cúbico? Olha, centímetro cúbico, a gente está lá naquela tabelinha que tem decímetros cúbicos. E nós vimos que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então, ó, vamos voltar. Eu vou transformar primeiro ml em litro, porque eu estou transformando de uma tabelinha de capacidade para a tabelinha de volume. Então, eu tenho que mudar essas unidades. Então, eu vou transformar primeiro ml em litros. Depois que eu transformo em litros, automaticamente eu estou achando decímetros cúbicos, porque cada litro é 1 decímetro cúbico. Aí sim, quando eu tiver minha resposta em decímetro cúbico, eu vou transformar em centímetro cúbico. Lembrando que quando a gente está falando de cúbico, cada casinha que a gente vai para frente ou para trás, são 3, corresponde a 3, é 1000, não é 10. Então, ou eu ando 3 casinhas para frente ou 3 casinhas para trás, tá? Depois que vocês encontrarem isso aqui em centímetro cúbico, ele quer saber para 400 onças, e não uma. Então, ele quer saber o volume de 400 e não de 1. Então, vocês vão ter que fazer aí outra operação para achar 400, porque vocês fazendo isso tudo que eu falei, vocês estão achando uma só. 2. Um tanque tem a forma de um paralelepípedo reto, retângulo, com as seguintes dimensões: 1,8 metros de comprimento, 0,9 de largura, 0,5 de altura. Paralelepípedo, gente, é a caixinha de bombom, tá? Sabendo que o volume é dado pela multiplicação entre as medidas do comprimento, largura e altura, calcule a capacidade desse tanque em litros. Então, quando a gente faz aqui 1,8 vezes 0,9 vezes 0,5, a gente está achando o volume em metros cúbicos. Ele quer a capacidade em litros. Então, de metros cúbicos, vocês vão transformar em decímetros cúbicos, e aí sim achou litro, porque decímetro cúbico é igual a litro. Então, faz a multiplicação, depois transforma em decímetro cúbico, para depois transformar em litro. Voltem sempre na tabelinha para saber quantas casas para frente, quantas casas para trás, tá? A 3 é a mesma coisa da 2, só que aqui o reservatório de água é 7, 4 e 1,5. Aí ele quer saber quantos litros que vai encher esse reservatório, então calcula o volume igual fez na 2 e tal. A 4 também é a mesma coisa, porém, ela fala aqui que ele quer saber quantos litros de água que tem na piscina, só que ela só está com 80% da capacidade ocupada. Então, depois que vocês encontrarem o volume e achar essa capacidade em litros, vocês vão ter que achar 80% dessa quantidade. Como que eu encontro porcentagem? Eu vou pegar o valor, multiplicar por 80 e dividir por 100, porque é 80% divide por 100. Aí ele quer a resposta em quilolitro. Com quando vocês fizerem tudo aqui, provavelmente vocês vão achar a capacidade em litros. Volta lá para quilolitro na tabelinha. 5, profundidade da piscina, que ele quer saber, ele só deu as duas dimensões dela, mas a capacidade é 22.500 litros. Então, o que vocês fazem?
transforma essa capacidade aqui em decímetro cúbico, que é a mesma coisa, né? 22.500 decímetros cúbicos, traz isso para metro e vê qual que é a outra dimensão que vai faltar aqui para multiplicar e dar o valor aqui que você achou em metros. 6. Fala aqui que em abril foi feita a medição aqui a leitura da água, né, no hidrômetro, e foi 28.500 metros cúbicos. E em maio, 34.800. Ele quer saber qual o consumo de água de decímetros cúbicos no mês de maio. Então, é transformar aqui metros cúbicos para decímetros cúbicos. Ele quer saber o consumo em litros no mês de maio. É a mesma resposta da A, porque decímetro cúbico é igual a litro. E a porcentagem que subiu de abril para maio. Então, quer dizer, 28.500 é 100%, é o total. 34.800 é X. Quanto que isso representa? Pode fazer uma regra de 3. E a 7 tem aqui uma caixa d'água vazia de 2 metros cúbicos e o Manuel está enchendo, trazendo uma caixa do rio, a lata lá de água do rio, e a lata tem as dimensões da base de 30 centímetros e a altura é 40. Quantas vezes ele vai ter que ir no rio? Quer dizer, quantas latas ele vai encher? Então, primeiro achar o volume da lata, que seria 30 vezes 30 vezes 40. Só que aí a gente está achando em centímetros cúbicos. E aqui está em metros cúbicos. Então, ou você transforma os 2 metros cúbicos em centímetros cúbicos, ou transforma a sua resposta aqui em metros cúbicos. Eu prefiro transformar metros cúbicos em centímetros cúbicos, porque eu não trabalho com vírgula. Mas aí vai de vocês. Aí depois faz a divisão, né? O total da caixa dividido pela capacidade de cada lata. Aí vocês vão encontrar quantas vezes ele precisa ir no rio até encher completamente a caixa d'água. Tá? Então, é transformação. Vocês têm que ler, voltar na tabela e ir sempre transformando. Vocês têm que lembrar que agora vocês estão usando 2 tabelas, então não é só ir e voltar. Eu tenho que, às vezes, transformar em uma tabela, normalmente em decímetro cúbico, né? Porque eu tenho que pensar que o decímetro cúbico e o litro é o que liga uma tabela na outra. Então, lembre-se sempre disso, transformar quando for alguma coisa cúbica em decímetro primeiro, para depois descer para a tabelinha que tenha o litro. Ou transformar em litro primeiro, para depois ir para a tabelinha que tenha o decímetro. Tá ok? Qualquer dúvida também, eu estou à disposição de vocês, tá? Um abraço.